gravar aqui. Tá tomando um chimarrão, Mauro? Oi? Tomando um chimarrão? Tô tomando chimarrão aqui e lembrando, né? A mulher que toma muito pouquinho, uma cuia ou duas já vai deitar. E fica sozinho aqui. Aí no friozinho é bom, né? Tomar um chimarrãozinho quente. É, quem sabe no final do ano aí não toma chimarrão junto. Chimarrãozinho é bom. Vocês É. estão visualizando aí o PDF? Sim. Sim. Então tá. Hoje a gente vai iniciar no capítulo 13, intitulado No Gabinete do Ministro. Aqui é só recapitulando, o André Luiz ainda se encontra na enfermaria, né, no hospital ali espiritual, e ele conta muito com a presença do amigo enfermeiro Lísias, que está falando, está mostrando a coluna espiritual para o André Luiz. E o André Luiz está fazendo algumas excursões, está conhecendo um pouco melhor do local onde ele está, e aqui ele está se ambientando. E nesse capítulo ele vai até o gabinete do ministro. O ministro, que é o ministro Clarencio, que é o ministro do auxílio, e é aquele mesmo que foi lá no umbral salvar o André Luiz, esse mesmo ministro. Então vamos lá, no gabinete do ministro. Com as melhoras crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, volvia-me o interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal no mundo. Então aqui o André Luiz começa a mostrar indícios que ele quer trabalhar, que ele quer fazer parte daquele movimento, que ele está ali sendo auxiliado, ele está sentindo no interior dele de também querer auxiliar, também de querer trabalhar, dar continuidade nos trabalhos, né? Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na Terra, que muitas falhas me assinalavam o caminho. Agora, porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Então aqui ele chegou a clinicar por 15 anos, só que mesmo assim ele está com um sentimento de vazio. Ele está assim com o sentimento de que ele não fez tudo o que ele poderia ter feito enquanto na Terra, enquanto encarnado, né? Identificava-me a mim mesmo como vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas e impossibilitado de atacar o trabalho. Então, que ele se achando na condição de médico ainda, e ele não podendo trabalhar como ele vinha trabalhando na Terra, né? Pelas condições dele, que ali ele está sendo auxiliado, né? Ele está se recuperando no tempo que ele ficou vagando no umbral, né? Cercado de enfermos, não podia aproximar-me, como noutros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador. Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícito nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Então, ali nem mesmo os serviços assim mais simples ele não podia executar, porque ali ele estava em busca de se recuperar ainda, né? De todo o trauma, de toda a, a questão que ele passou, né? De todo a recuperação que ele tá necessitando, né? Claro que não me faltava desejo. Minha posição ali, contudo, era assaz humilde para me atrever. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. No planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados, mas naquele ambiente novo, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Então, aqui a licença que os médicos têm para atuar são os livros, né, conhecidos e os títulos que os médicos carregam, né? Títulos como doutor, por exemplo. Mas aqui ele mostra que na colônia não são os títulos que comandam isso, quem vai auxiliar ou não nessa tarefa de médico, né? E sim, ele começa pelo coração, pelo sentimento de amor e cuidado fraterno. Então, assim, um tanto diferente da profissão aqui na Terra, né?
Qualquer enfermeiro, dos mais simples em nosso lar, tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Inexequível, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo, por constituir, a meu ver, invasão de seara alheia. No apuro de tais dificuldades, Lísias era o amigo indicado às minhas confidências de irmão. Então, ali, até mesmo o enfermeiro mais simples, ele reconhecia que tinha o conhecimento maior do que ele quanto encarnado, né? Do que o próprio André Luiz ali. Ele era um médico reconhecido enquanto encarnado na Terra, só que ali ele está mostrando a diferença que é o médico no plano material e no plano espiritual, né? Aqui ele pergunta para o Lísias, né? A Lísias esclareceu. Por que não pedir socorro de Clarencio? Atendê-lo-á, por certo. Peça-lhe conselhos. Ele pergunta sempre por sua pessoa e tudo fará a seu favor. Animou-me grande esperança. Consultaria o ministro do auxílio. Iniciando, contudo, as providências, fui informado de que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte, no gabinete particular. Esperei ansioso o momento oportuno. Então aqui ele consegue finalmente marcar uma consulta com o ministro, né, para o ministro poder auxiliá-lo com essa questão. Então no dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado. Qual não foi, porém, minha surpresa, vendo que 3 pessoas lá estavam, aguardando Clarencio em identidade de circunstâncias. Então ele chegando lá no escritório do Clarencio, do ministro, tinha mais 3 pessoas aguardando com a mesma solicitação, com o mesmo desejo que ele tinha, né, de esclarecimentos. E aqui diverge um pouco do filme, né? Não sei se vocês assistiram, se vocês se recordam, mas quando ele chega lá para conversar com o ministro, tem muitas pessoas, né? Aqui tem 3, né? O delicado ministro do auxílio chegara muito antes de nós e atendia a assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos 2 a 2. Então, aqui mostrando que o ministro tem outros assuntos mais importantes que ele estava tratando quando o André Luiz chegou. E assim que ele resolveu essas questões mais importantes, né, ele foi atender as pessoas que estavam ali solicitando auxílio. Então, ali ele está chamando de 2 em 2. Impressionou-me tal processo de audiência. Soube, porém, mais tarde, que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, assim atendendo a necessidades de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Decorridos muitos minutos, chegou-me a vez. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa, que seria ouvido em primeiro lugar, por ordem de precedência. O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. Então aqui o ministro recebia de 2 em 2, chegou na vez do André Luiz, foi ele e uma senhora, que ele fala que é uma senhora idosa, né? Para falar com o ministro. E por que ele usa esse método de 2 em 2? Porque como ali os assuntos eram parecidos, geralmente a dúvida de um, o que ele fala para um, serve para o outro também. Então isso é uma forma de otimizar o tempo e também todas as pessoas terem acesso às informações, né? Então aqui a senhora pergunta para Clarencio, né? Começa a conversar, na verdade. Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida. Venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Ah, já não tolero tantas saudades e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe. Não consigo subtrair-me ao peso da angústia. Então, aqui ela está tratando de um assunto que ela está com muita saudade dos filhos, né? E ela está se dispondo a auxiliá-los. Ela quer auxiliá-los de alguma forma, né?
E a pobre criatura se desfez ali mesmo em copioso pranto. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu bondoso: Mas se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer? Ela responde: Desejava, replicou aflita, que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma, nas esferas do globo. Então, aqui ela queria, como os filhos dela estavam passando por dificuldades aqui na Terra, ela estava pedindo para que ela mesma viesse para cá, para a Terra, para auxiliar os filhos, pessoalmente. Ah, minha amiga, disse o benfeitor amorável, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência neste sentido? Quantos bônus horas poderá apresentar em benefício de sua pretensão? Então, aqui ele fala que para auxiliar os demais, a gente precisa de humildade e de trabalho. Não é só a vontade, né? Não é só o querer, mas tem que ter o merecimento, tem que ter o sentimento de humildade, a virtude, né? E o trabalho, é necessário trabalho. Aí aqui ele questiona ela quantas horas que ela já trabalhou ali no nosso lar, na colônia espiritual, né? Já que a colônia espiritual do nosso lar, ela é uma colônia de trabalho, é uma colônia de auxílio, de transição. Aqui nos é apresentado o bônus hora, né? Como é que funciona esse bônus hora? A cada 1 hora de trabalho é como se fosse a hora extra, né? A cada hora de trabalho ganha-se um bônus hora, né? Então aqui tem até uma nota de rodapé. Na nota fala assim: ponto relativo a cada hora de serviço. A interpelada respondeu hesitante: 304. Então 304 horas é o saldo que ela tem, né? Digamos que a moeda de troca que ela tem, né? É de lamentar, elucidou Clarencio, sorrindo, pois aqui se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas em região inferior, ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. Então aqui eu cheguei a somar essas 304 horas, na verdade dividindo, né, pelas 24 horas que tem um dia, daria mais ou menos uns 12, quase 13 dias de trabalho. Isso se fosse somar 24 horas direto, né? Se fosse colocar turno de 8 horas, como é um turno que geralmente a gente trabalha, 8 horas por dia, daria 38 dias mais ou menos trabalhado, essas 304. Então aqui, 6 anos que ela está na colônia e ela trabalhou, digamos, 40 dias, 2 meses no máximo. Então se mostra um pouco do que essa pessoa, o que ela está fazendo, né? Quais são os praticados dela, né? É aquele falando que ele deu a oportunidade dela de trabalhar na turma da vigilância no Ministério da Comunicação. Aí aqui ela responde: mas aquilo por lá era serviço intolerável, atalhou a interlocutora. Uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que não me adaptasse. Clarencio continuou imperturbável. Coloquei-a, depois, entre os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. Pior, exclamou a senhora. Aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria. Reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro, enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem os tolerará, senão os santos? Inquiriu a pedinte rebelde. Fiz o possível, entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra qualquer. Não ficaram aí meus esforços, replicou o benfeitor, sem se perturbar.
Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento, e, contudo, talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Então aqui o ministro Clarencio ele deu algumas alternativas para ela, né? Ele foi alocando ela nos lugares, nos ministérios, de acordo ali com o que ela estava necessitando aprender, talvez, mas ela não quis trabalhar, não quis o trabalho, ela achou tudo muito difícil, muito trabalhoso, né? E no final das contas, ela se recolheu nos campos de repouso, sem consultar o ministro. Ela simplesmente escolheu repousar, ficar assim sem fazer nada, né? Era também impossível continuar ali, disse a impertinente. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Aqui ela está falando do gabinete de investigações e pesquisas, né? Antes dela se recolher. Pois note, minha amiga, esclareceu o devotado e seguro orientador. O trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Então, o que ele está falando aqui? Da gente auxiliar os irmãos, mesmo que a gente não tenha vínculo sanguíneo com esses irmãos, que a gente possa auxiliar, porque através do auxílio, esses irmãos eles estarão com um sentimento de gratidão conosco. E esse sentimento de gratidão, ele forma as amizades e com isso a cooperação. Às vezes, num futuro que a gente esteja precisando de algum auxílio, esses amigos podem intervir ao nosso favor. Então, a importância da gente auxiliar sem olhar a quem, realmente. Aí ele fala aqui, ó, sem a cooperação é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece, conquista os superiores, companheiros e interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama se não souber servir e obedecer nobremente. Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. Então, aqui mostrando a importância do trabalho, né? Do trabalho e da humildade no trabalho. A humildade de receber o trabalho, de executar, a obediência, né? De receber as determinações dos superiores e acatar. Que assim, a gente não está nos nossos trabalhos por estar. A gente tem assim um propósito, né? Cada um de nós, a gente está nas nossas devidas profissões, não é à toa, não é por acaso. A gente tem um propósito, algum aprendizado, né? Alguma virtude que a gente pode angariar, pode fortalecer. Então aí que é a importância da onde a gente está, a gente executar o nosso melhor da melhor forma possível. Aí que depois de pequena pausa, ele continuou. Que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos, a quem tenhamos ajudado, por nossa vez. Então, que se ela tivesse condições de vir da forma que ela estava vindo, assim, trabalhando,
ela viria como uma mãe paralítica, que ao invés de auxiliar os filhos, ela iria atrapalhá-los ainda mais, né? Ela iria trazer mais trabalho para eles. E aqui trazendo de novo a importância de auxiliarmos para termos amigos, porque cada coisa que a gente faz, a gente precisa de cooperação. A gente não faz nada sozinho. Tudo a gente precisa de cooperação. Até mesmo para nascer, a gente precisa do auxílio de muitas pessoas, né? No momento do desencarne também a gente precisa do auxílio de muitas pessoas. Então, assim, todo momento da nossa vida a gente precisa de auxílio. E quem que nos auxilia? Aqueles que nos querem bem. E aqueles que nos querem bem é porque a gente já criou um laço, algum laço com esses espíritos, né? Pode ser um laço de amizade, por alguém que a gente possa ter ajudado no passado, né? Então a importância da gente criar esses laços para a nossa evolução. Essa aqui é, acho que é a mensagem principal desse capítulo. Ó, aqui ele fala que ó, os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou, nem mesmo a simples simpatia? Volte aos campos de repouso onde se abrigou ultimamente e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Então, além de não querer auxiliar, ela nem simpática era. Olha o nível, né, do espírito. Além de não querer trabalhar, né, não querer ter o esforço, né, ela nem se dava o prazer, nem se dava assim o trabalho de ser simpática com os demais, né, de ser uma pessoa sorridente, de ser uma pessoa que atende bem as pessoas, né. Então aqui ela senta-se inquieta, enxugando as lágrimas copiosas. Em seguida, o ministro fitou-me compassivamente e falou: Aproxime-se, meu amigo. Levantei-me, hesitante, para conversar. Então, depois dessa, né? Aí o André Luiz está até com medo agora de falar, né? Porque quais que são os sentimentos dele, né? O que ele quer trabalhar para auxiliar realmente o próximo ou é algum desejo dele, alguma vaidade que ele quer, né? Que ele quer suprir ali com o trabalho, né? Então a gente vai ver no próximo capítulo que é a conversa realmente dele com Clarencio, né? Só ver aqui o que eu anotei. Anotei aqui algumas reflexões. Então aqui mostra para nós o valor do trabalho, né? No mundo espiritual, o trabalho não é apenas uma atividade de ocupação, mas um instrumento de evolução e mérito. Muitas vezes, ainda na vida física, desejamos ajudar os outros, mas esquecemos que a verdadeira capacidade de auxiliar vem do esforço constante e da disciplina. A importância de ter constância, né? De ter constância nos nossos deveres, no nosso trabalho. Aqui é uma pergunta para refletir, né? Tenho cultivado uma rotina de trabalho útil que gere frutos não apenas para mim, mas também para o próximo? É uma coisa que a gente pode se questionar, né? Mais um ensinamento aqui do capítulo, a humildade como chave de progresso. Falou ali da humildade e do trabalho, né? Como chaves, margens do caminho a percorrer, né? Então, André Luiz descobre que seu conhecimento médico não tem valor se não for aliado ao amor. Isso nos mostra que títulos, cargos ou status na Terra têm pouca importância no mundo espiritual. Será que estou disposto a desapegar do orgulho e aprender de novo, mesmo em áreas onde me considero experiente? Essa é aquela, né? Quando a pessoa se forma, por exemplo, numa profissão, dificilmente ela muda de profissão, né? Porque ela já pensa, já gastou tanto tempo, né? Investiu tanto tempo naquilo, e às vezes por orgulho, por vaidade, o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, ela não faz essa mudança, né? Então a gente revê isso também, que a gente está onde a gente está, por quais motivos, né? É porque a gente quer auxiliar o próximo. A gente necessita também do dinheiro, né? Que é uma troca, né? Uma energia de troca. Mas qual o sentimento que a gente está no nosso dia a dia no trabalho?
Isso é que a gente precisa compreender melhor. Mais uma reflexão aqui, que é a lei da cooperação, que aqui nos é apresentado a lei da cooperação, que é uma das leis universais, né? Uma das leis divinas. Clarencio ensina que ninguém ajuda sozinho. Para servir aos nossos amores, precisamos do apoio daqueles a quem também ajudamos. A importância da cooperação, a gente ser cooperadores, né, dos outros, de outras pessoas, de outros espíritos, porque a gente também necessita de cooperação. Muitas vezes, para a gente auxiliar aquele que a gente ama, aqueles que nós amamos, a gente vai precisar da cooperação de muitos. Então, é importante a gente cooperar no trabalho dos outros também. Quem se isola ou rejeita oportunidades de serviço, fecha a porta para si mesmo. Tenho cultivado boas relações de cooperação e serviço desinteressado ou ainda espero reconhecimento antes de ajudar? É uma pergunta que fica aqui para nós, né? O mérito pessoal. A mãe aflita queria interceder pelos filhos, mas não tinha méritos suficientes porque recusara oportunidades de serviço. Isso nos lembra que o amor sem esforço vira apenas intenção não concretizada. Estou apenas desejando fazer o bem ou estou realmente semeando ações que me darão condição de ajudar mais? Lembrar de quem planta dedicação e amor colhe auxílio e recursos espirituais para si e para aqueles que amam. Então, a aplicação prática, né, dos ensinamentos, né, que a gente vem aprendendo nesse capítulo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa para contribuir, esse capítulo que fala sobre trabalho, né, sobre a humildade, vocês fiquem à vontade aí. Senão a gente vai para o próximo capítulo. E aqui eu chamo a atenção da questão da senhora ali, né, que ela quer auxiliar aqueles que ela ama, né, só que ela não tem muito merecimento para isso, né. E sem contar ali que ele não cita, né, mas a falta de confiança na providência divina, né, porque ela sente a necessidade dela estar aqui para auxiliar os filhos, mas e a confiança na providência, né, e a confiança em Deus, que Deus não deixa os filhos dele desassistidos, né. Então, assim, falta um pouco de confiança também. Ele até não explora isso no livro, mas é uma questão também a se observar, né? Porque, assim, se Deus... Eu acho que ele fala isso com o André Luiz em algum momento. Porque se Deus não desampara. Todos nós somos filhos de Deus, né? Então, Deus não desampara ninguém. Uma colocação ali também bacana, que é o seguinte, às vezes ela queria auxiliar os filhos dela, mas ela não queria um auxílio para ela, né? Às vezes você quer fazer uma coisa para as pessoas, mas você às vezes não se enxerga que às vezes você não está fazendo bem para aquela pessoa, às vezes você está prejudicando, né? A tua intenção é uma coisa, mas na realidade é outra, né? Pois é. Então, por isso que é bom você estar em contato com Deus antes de você fazer um bem, né? Pedir e ver, né? Porque a Bíblia diz, né? Tudo que você pede, ele te dá, né? Você não ganhou porque não pediu. Né? E às vezes a gente não é humilde de quer fazer no impulso ali para as pessoas, né? Mas não pede o auxílio divino, né? Para fazer uma coisa boa, né? Acha que está ajudando, que às vezes você não está ajudando, né? Eu sabia pedir, né? A gente estudou em alguns capítulos para trás aí, né? A questão de pedir e merecer também, né? Receber, né? Tem a questão do merecimento. Exatamente, né? Pelo que eu entendi ali nesse capítulo aí que você leu, ela foi meio orgulhosa, né? Que ela quis praticamente impor, né? Ela ia vir ajudar, mas que forma, né? Porque ela não tinha mérito, né? Você vê, ela ficou 6 anos lá na colônia e ela trabalhou 40 dias no máximo. 40 dias. Em 6 anos. 6 anos dá quantos dias, né? Então, você vê. E o que leva muito assim é que nem você falou sobre o serviço. Às vezes a pessoa trabalha, né? Você falando ali, né? Eu estava fazendo uma análise. Eu comecei na chapeação, hoje fui para técnicos de implementos agrícolas, né? Fui na parte de montagem de ordenha, forrageira, essas coisas. Eu entrei numa empresa aí, fiquei quase 9 anos como encarregado, né? Supervisor de obra, né? E voltei na minha profissão de novo, que é eletricista, né? Que eu aprendi isso aí, mas a primeira profissão minha que eu comecei no mundo foi
funilaria, né? Chapeação, né? Então você vê Aham. a volta que eu fiz, né? Só que com tudo que eu fiz com carinho, né? Sim, Então eu tenho assim uma lembrança que se eu voltar para a chapeação de novo, eu vou aceitar do mesmo jeito que eu comecei, né? Por causa que você tem que agradecer, né? Ser grato do que você que deu, o dom que Deus te deu, né? Que você aprendeu, né? sim. E é uma força do E, trabalho, né? O senhor comentando, eu e até lembrei exatamente. do Felipe, o dia que ele veio aqui, ele falou para mim, falou, É. Fabiano, acho até estranho que agora o tio tá trabalhando com nós de novo e o tio não entende muito de instalação de ar-condicionado. E agora o tio tá lá aprendendo, assim, tipo, eu que tô ensinando o tio. Ele falou que achou meio estranho isso aí. Mas eu admiro isso aí do senhor, tipo, vocês, é um indício de humildade, assim, que ele tá lá aprendendo. Não, isso aqui eu não Sim. sei, mas o Felipe sabe, eu vou lá aprender com ele, eu vou saber como é que faz, né? Olha só que interessante, E é né? gratificante, né, Fabiano? Isso é gratificante, porque eu sempre falo, é uma troca de informações, né? Uhum. Na troca de informações. Se você for olhar hoje, por que muitas pessoas hoje se formam em várias áreas? O que é? A pessoa que lê muito, estuda, busca informações, né? Então, quando você busca muitas informações, você vai ser, como é que fala assim, não vou dizer inteligente mais do que o outro, mas você vai ter mais discernimento naquilo que você faz, mais confiança, né? Porque você buscou Sim, informação, né? sim, com certeza. E o principal é a humildade, né? Você tem que saber que eu não falei para ele, eu falei, não, eu colocar as coisas que eu não sei fazer que ele sabe, né, cara? É um prazer eu aprender. Mesma coisa, uma coisa que ele não sabe que eu passo para ele, né? Então é uma troca, né? É uma troca, deixar o orgulho de lado e fazer pelo trabalho, né? Isso aí é legal. Exatamente. E com certeza você está fazendo o quê? Você está ajudando o próximo, porque eu vejo assim que às vezes a gente vai fazer um serviço aí para um cliente que ele não entende nada. Você vai lá e você resolve o problema dele, ele fica tão grato com aquilo. Ele está certo, ele está pagando, né, para gente, Uhum. né? Mas ele fica muito agradecido, né, por você ir lá, né, a fazer para ele o serviço, né? Então, o que acontece? É o que você estava falando ali, né? A gente fazer com amor, com carinho, né? É, exatamente. Pensando assim, uma coisa que eu faço no meu trabalho, assim, Ah, pensar qual o benefício que eu estou fazendo para a pessoa lá. Porque, por exemplo, eu mexo com, estou trabalhando com computador ainda, né? Agora eu estou trocando de profissão, é, mas eu trabalho com TI. E assim, eu ah, trabalho com TI, eu estou mexendo com os equipamentos ali, com servidor, assim, com computador. Mas eu fico pensando, esse servidor que eu estou montando, que eu estou fazendo aqui, vai beneficiar quem? O que que vai auxiliar na pessoa lá na frente, né? Eu fico pensando sim. isso, porque dessa forma a gente coloca mais amor no que a gente está fazendo. Exatamente. Tudo que É, você faz com amor, ele se torna, ele como é que fala assim, ele se torna uma coisa, como é que fala? É, Gratificante. é oi? gratificante, gratificante. Gratificante, exatamente. Fugiu da minha, né? Tudo que você faz com amor, ele se torna gratificante. Gratificante, você se sente mais assim, como dizer assim, especial naquilo, né? É, A você vê pessoa chega, pô, sentido naquilo gostoso, que você não está é? fazendo, né? O gostoso não é você falar assim, eu sei, eu sou bom nisso. O gostoso é você chegar em você e falar, ô, Fábio, parabéns, cara. O trabalho que você fez lá ficou ótimo. Gostei muito, muito É, bacana a visão que você teve. Isso é gratificante, né? Não você se glorificar, é você ser glorificado pelas pessoas, né? Chegar em você e falar, ó, bacana o teu trabalho, cara, gostei. Tem deixar um legado, né? é isso mesmo. Uhum. É isso aí. Isso E, que é para mim gratificante. e vendo que o trabalho ali ele está auxiliando de alguma forma a outra pessoa, né? Outra pessoa tá, a vida da outra pessoa está Exatamente. sendo mais fácil por conta do trabalho que você fez, né? Isso mesmo, né? Legal. Vamos entrar agora no outro capítulo, então, acho que dá tempo. Capítulo 14, que agora é a hora que o André Luiz que vai falar com o Clarence, né? Até agora ele estava só ouvindo, né? A outra senhorinha lá. Então vamos ver agora o que o André Luiz vai falar, né? Elucidações de Clarence. Pulsava-me precipite o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho, diante de examinadores rigorosos. Então ele estava se sentindo ali como um aprendiz, né? Aquele menor aprendiz que está no primeiro emprego e assim ele tá ansioso, né, pelo que vai acontecer, né? Tá nervoso. Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores?
Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde permanecia como enfermo? A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. Então aqui ele mostra o questionamento interno que teve com ele, né? Ele pensou seriamente em desistir, porque ele estava ali para pedir que ele fosse assim, que ele tivesse as mesmas atribuições de médico que ele tinha na Terra. Ele queria trabalhar como médico lá na colônia espiritual, mesmo não tendo conhecimento do mais simples enfermeiro, mas ele queria trabalhar como médico. Então, que mostra um pouco da vaidade, né, que ele ainda tem, né, que ele ainda tinha, que ele queria ainda o trabalho, ele queria o reconhecimento, né, que ele era médico. E médico naquela época que ele trabalhava aqui, nos anos 1900, 1920, era assim uma profissão dos mais ricos, né, mais assim, eram chamados de doutores mesmo e eram doutores mesmo da época, né? Porque era um trabalho muito remunerado, porque poucas pessoas tinham o mérito de ser chamado de médico, né? Então realmente era para poucos. E aqui mostra que o nervosismo dele e o desejo de desistir do pedido, né? O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme, pronto a ouvi-lo. Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar. Embora a indecisão que me dominava, entretanto, a consciência me advertia. Por que referir-se a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos, dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade, senão o correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Essa ideia equilibrava-me a tempo. Bastante confundido, falei. Então, que ele repensou, ele queria pedir trabalhar como médico, né? Assim como na Terra, mas ele pensou em outro pedido, né? Tomei a liberdade de vir até aqui rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus misteres, agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Olha só, ele mudou o pedido, né? Qualquer trabalho já serve. Clarencio fitou-me longamente, como a identificar-me as intenções mais íntimas. Lembrando aqui que o nosso perispírito, quando desencarnado, né, ele registra todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? E os espíritos, eles podem acessar os pensamentos mais íntimos, né? Então, assim, não existe mentir. A verdade, ela é muito clara, né? Então, aqui no caso do ministro, se ele quiser realmente saber o que passa no interno ali, no interior do André Luiz, o ministro consegue saber, através da leitura do pensamento, né? Já sei. Verbalmente, pede qualquer gênero de tarefa. Isso é o ministro falando, né? Mas, no fundo, sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na terra. Até aí, as palavras dele eram jatos de conforto e esperança. Então, até aqui estava de boa, né? Que eu recebia no coração com gestos confirmativos. Depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na Terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais, generosos, lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo.
enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Então, aqui mostrando que, mesmo André Luiz, com as facilidades que ele teve, né, que ele nasceu em família rica, os pais deram a formação, né, acadêmica para ele, pagaram, ele nunca precisou saber o preço de um livro sequer, ele cita aqui, e depois, na hora de trabalhar, ele também não teve nenhuma dificuldade, né, porque ele abriu clínica, ele começou a atender, e não passou por nenhuma dificuldade, e mesmo assim, ele não deu muito valor, né? Que enquanto moço, ele que fala que ele cometeu os abusos, né? Que a gente estudou em outros capítulos, né? Os abusos no álcool, no cigarro, no sexo desregrado. Então, os abusos que fez o desgaste, né? Que ocorreu o desgaste do corpo, o que ocasionou a morte do André Luiz, né? O desencarne dele prematuro. Ante aquele olhar firme e bondoso ao mesmo tempo, estranha perturbação apossara-se de mim. Respeitosamente ponderei. Reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. Então, aqui ele falou que, mesmo assim, observando os erros que ele cometeu no passado, ele quer uma forma de resgatar os débitos, né? Ele quer realmente trabalhar de alguma forma para auxiliar. Aqui o Clarencio responde: impulso muito nobre, disse Clarencio sem austeridade. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. Então, aqui, templos divinos do trabalho, né? Pensar que cada trabalho onde a gente está fazendo, cada lugar, não é um simples lugar, é um templo, né? É um templo de Deus, onde a gente está executando ali os desígnios de Deus, né? Os trabalhos. Então, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. Então, é um convite que Deus nos faz para que a gente possa executar os trabalhos. O título, para nós, é simplesmente uma ficha. Então, para a espiritualidade, o título de doutor, de médico, é simplesmente uma ficha. Não tem muito valor espiritual. Mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Então, que ele fala que aqui na Terra, né, com as pessoas encarnadas, o título ele representa uma porta aberta a todos os disparates. O que são esses disparates, né? São todas as formas de, como é que eu vou dizer, da pessoa fazer o que não é para fazer. Por exemplo, a famosa carteirada, né? A pessoa que é médico, juiz, ela qualquer coisa que acontece com ela, mas eu sou juiz, eu sou médico, ela quer tirar vantagem da profissão, né? E isso que são esses disparates, né? Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor, no quadro de seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Então, que através da conduta do André Luiz, quando ele estava exercendo a medicina, as ações dele não endossa ali ele continuar exercendo o seu trabalho de médico, por conta das ações dele, né? Como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo de vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores?
Grande médico. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que o médico André Luiz, ele muito materialista, ele sabia muito da fisiologia do corpo. Ele sabe muito, né, até esse livro, ele sabe muito da fisiologia do corpo, mas ele não sabe da existência da alma, né? Quais que são as características da alma, do amor fraterno. Então aqui é como se ele quisesse explicar uma árvore sabendo apenas sobre as cascas secas da árvore. Então, como é que ele explicaria? Não tem como explicar, porque ele ainda não sabe, ele não tem um conhecimento profundo sobre a área do espírito, né? Sobre a área total, a área médica, né? Ele só sabe a fisiologia, que é a parte mais material da medicina. Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns e, para essas exceções, reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Então, alguns médicos que se aventuram, né, em fazer um exame mais apurado, mais profundo da alma, do espírito, né, ele é muitas vezes ele é motivo de chacota entre os outros médicos, que os outros médicos não validam, né, o que um médico que tem uma visão mais aprofundada do espírito, muitas vezes eles não levam isso em consideração. Aqui ele está falando exatamente isso, né? Fiquei atônito. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico, reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do Auxílio retomasse o fio das elucidações. Conforme deduz, continuou ele, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência. E, fazendo esforço por conter lágrimas, pedi humilde. Submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Com um profundo olhar de simpatia, respondeu: Meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores. Entretanto, é confortadora, pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Então aqui o ministro, ele falando que ele não pode, o André Luiz não pode exercer a profissão de médico, né, por enquanto, mas ele pode ser um aprendiz, ele pode ser ali um auxiliar, né, nos trabalhos, então ele pode auxiliar de alguma forma. E aqui a posição dele é confortadora porque ele tem alguns amigos, diferente daquela senhora, daquela idosa, né? André Luiz tem alguns amigos que intercedem por ele no Ministério do Auxílio. Então, assim, incluindo a mãe dele. Então, aqui é novamente a importância da gente ter cooperadores, né, a nosso favor. Aí ele fala que minha mãe, perguntei inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro. Sua mãe e outros amigos, no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Logo após sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. Mas nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados.
Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça, mas presentemente pode verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Então, ele fazia aqui alguns serviços de caridade, não porque ele sentia no coração de auxiliar, ele fazia por fazer, assim, não via muito sentido naquilo que estava fazendo, às vezes por pedido de outras pessoas, né? Mas ele auxiliou, aqui, auxiliou mais de 6.000 pessoas, olha só, né? Nos 15 anos que ele ficou atendendo na clínica, né? Aí fala aqui, desses beneficiados, 15 não esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Então, aqui mais uma vez a importância de fazer o bem, né? Então, aqui dos 6.000 pessoas que ele auxiliou, 15 dessas são muito gratos ao que ele fez, né? Então, através dessa intercessão dessas pessoas, ele tem os méritos dele, né? Que ele pode estar colhendo aqui agora na colônia. Concluindo a sorrir as elucidações surpreendentes, Clarencio acentuou: aprenderá lições novas em nosso lar e, depois de experiências úteis, cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Sentia-me radiante pela primeira vez, chorei de alegria na colônia. Oh, quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes é preciso se calhe o coração no grandiloquente silêncio divino. Então, que mostra a alegria dele ao receber as notícias, né? Notícia que ele vai poder auxiliar de alguma forma, né? E que ele está sendo assistido por algumas pessoas que ele auxiliou, né? E pela mãe dele também, a mãe dele intercede muito por ele. Então, assim, mostra uma gratidão que ele tem, né? Também. Deixa eu ver aqui o que eu comentei sobre esse capítulo. Então, aqui, qual que é a reflexão, né, do capítulo? O saber orgulhoso fecha portas. A humildade e o serviço as abrem. No bem, mesmo os gestos pequenos reverberam eternamente, construindo caminhos de redenção e esperança. Então, os gestos, né, os trabalhos, assim, por menores que sejam, né, eles são nossos advogados, né, no plano espiritual. Então, aqui mais uma vez a importância da gente ter boas ações, né, da gente fazer o bem realmente sem olhar a quem. E é isso, o nosso estudo, esse capítulo, né, o capítulo onde o André Luiz ele tem a oportunidade ali de conversar com o ministro, né, de falar da vontade dele, do interesse dele em auxiliar, por mais que no início ali ele estava assim movido pela vaidade, né, pelo orgulho de querer atuar ainda como médico, mas ele através das orientações ali do ministro, ele conseguiu compreender melhor e aceitou qualquer trabalho, né, que dessem para ele, já estava de bom tamanho, né. E ele acabou recebendo ali um trabalho de aprendiz e provavelmente nos próximos capítulos a gente vai começar a, a observar e acompanhar o André Luiz já trabalhando, né, já trabalhando como aprendiz ali na colônia espiritual, podendo contribuir, auxiliar também a outras pessoas, né. Interessante que essa contribuição, que esse auxílio que ele vem fazer, né, para outros espíritos, isso aí também é um bem que ele está fazendo, e nesse bem ele está fazendo assim algumas amizades, né? Então, com certeza isso acontece com a gente também, quando a gente auxilia alguém, isso aí a gente cria assim alguns sentimentos nas pessoas, né, de gratidão, e esse sentimento ele é benéfico para nós, né? Tanto aqui quanto encarnado, quanto depois de desencarnado também, são nossos advogados, né, que podem falar por nós.
E é isso, se alguém tiver algum comentário para fazer também. Esse estudo é muito bom, viu? Você tá gostando, Sandra? Oi? Você tá gostando? Nossa, muito. Eu já li esse livro um punhado de vezes, mas cada vez que a gente lê, aprende mais um pouquinho, né? Vê de outra forma. Verdade. E lendo assim, bem pausadamente, né? Parágrafo por parágrafo, né, a gente consegue às vezes entender um pouco melhor, né? Tem algumas coisas nas Nossa, entrelinhas, assim, né? nossa, é muito bom mesmo. É bom mesmo. Também, nossa, estou gostando muito, viu? O livro é Demora um bem pouco. diferente do filme, né? Sim, sim. É que no filme eles não conseguem colocar tudo, né? Todas as, né? O livro ele é muito mais específico, né? Mas é bom, também tô gostando. E tem os demais livros, né, do André Luiz, né? São 13 no total. E o segundo livro, que é Os Mensageiros, já tem o filme também, né, dos Mensageiros. E o terceiro agora estão gravando, né? Que eu acho que é dos É, Missionários da Luz, eu acho. Que é o terceiro livro do André Luiz, e eles estão fazendo o livro também, o filme. Mas o primeiro filme dele foi muito melhor do que o segundo. também Sim, achei. também achei. Que é tudo novidade, também tá apresentando ali a colônia, né? Achei É, muito legal também. Verdade. Só que o segundo ele é legal também aquela questão que mostra ali os dirigentes espírita, né? A pessoa que vem com uma sim. missão e às vezes não Mas não consegue teve cumprir. tanta novidades, né, pra gente, mas O próprio André Luiz, ele aparece bem pouco no filme, né? Sim. parece pouco. Bem pouco. É. É, ó, a gente está concluindo já, 8h30, fazer nossa prece. Alguém quer fazer a prece? A Cris não Não, está aqui você hoje. mesmo. Então vamos lá, então. Deus Pai, Pai amado, Pai de todo o amor, toda a sabedoria, toda a paz. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso divino mestre, venho aqui agradecer pelo estudo, agradecer pelas boas energias, agradecer pela inspiração, pela fala, agradecer pelas pessoas que estão aqui, que estão ouvindo, que estão contribuindo. Agradecer também aos bons espíritos que estão aqui presentes conosco, nos auxiliando, nos influenciando de uma forma benéfica. Eu quero pedir que as boas energias desse estudo, que, que fiquem conosco durante a semana, durante um bom tempo, e que também chegue até as pessoas, aos nossos familiares, as pessoas que não puderam participar do estudo hoje, que elas recebam as boas vibrações, as boas energias desse estudo, desse momento, e que todos os nossos amigos, os nossos cooperadores, os nossos vizinhos, que eles recebam também as boas energias, que os nossos governantes recebam também boas energias, que possam tomar boas atitudes, né, boas decisões, para que a gente fique cada vez melhor e que os bons espíritos estejam sempre presentes conosco e nos auxiliando e nos abençoando. Que assim seja. Assim Amém. seja, amém. Amém. Maravilhoso Boa estar com noite vocês. para vocês. Boa noite, tá? Fiquem com Deus. Até quarta, se Deus quiser. Até quarta, se Deus quiser. Se quiser. Boa mudança para você, Fabiano. Valeu, grato, viu, Sandra? Tudo de bom. Tchau. Com Tchau. Deus. Amém. Fique com Deus também. Pois é, Fabiano. Pois é. Então, E aí? mudança, então. Estou, tio. Deixa eu só parar aqui a gravação. Peraí.